Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto do Nicholas Zeller. O irmão Nicholas escreveu um texto para o Manancial chamado Dia a Dia com Deus. E o Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o objetivo é o quê? Inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, sempre baseado na Bíblia. Então, irmãos, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Nicholas Zeller, o que eu vou fazer? Vou, junto com os irmãos, ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, né? Agora os irmãos sabem que não foi eu quem escrevi. Eu vou pedir aos irmãos que se juntem a mim, orando, né? Pedindo ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, conversar com o Senhor e que através da tua palavra nós sejamos esclarecidos naquilo que precisamos fazer, aprender e compartilhar. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, dia a dia com Deus, e a nossa porção bíblica está em Deuteronômio 22:8. E diz assim, ó: se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja da sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto, ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa, qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja da sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi e o israelita caído no caminho, não ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Se acontecer de você encontrar um ninho ou um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Bom, nosso texto chama-se Dia a Dia com Deus. E o versículo escolhido foi o 8, que diz: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha, nesse texto que a gente acabou de ler, a palavra de Deus, ela é dirigida especificamente para quem? Para o pedreiro da época, o cara que fazia as casas, né? Aquele que construía, né? Tá falando de parapeito, de, né, o risco de alguém cair. Então, a lei dizia o quê? Uma coisa bem simples. Você tem que construir um parapeito lá no terraço, para quê? Para a pessoa não despencar de lá, né? Para a pessoa não cair. Ora, a relação do pedreiro com Deus nesse texto é uma relação bastante comum, né? Se ele quer obedecer a Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o trabalho dele da melhor forma, preocupado com aquele que vai usar a casa que ele vai construir, né? Não pode fazer as coisas bagunçadas, com material ruim, sem segurança. É isso que o senhor está falando. Que ele tem que fazer o trabalho dele, servindo a Deus, em todos os momentos em que ele estiver trabalhando. Em todos os momentos ele deve entender que aquilo é um serviço que vai abençoar a vida de alguém. E muitas vezes a gente faz assim, a gente coloca Deus em caixinhas, né? Então tem a caixinha do manancial, eu vou fazer o meu devocional todo dia de manhã. Tem a caixinha
da oração. Eu vou orar sempre à noite antes de deitar. Tem a caixinha do culto. Culto só vai ser no domingo à noite. Enfim, para cada denominação, para cada cristão é de um jeito. Então, mas a gente vai colocando Deus em lugares específicos, né? Como se fosse ali que ele tenha que ficar, né? E a gente esquece que o relacionamento nosso com Deus, ele vai muito, muito além desses lugares específicos que a gente guarda para Deus ficar, né? Por quê? Porque nós temos que amar, servir, adorar, louvar ao Senhor em todo o tempo. Não é especificamente de noite que nós temos que orar, não é especificamente pela manhã que nós temos que fazer o nosso devocional, não é especificamente no domingo que nós temos que cultuar. Esses dias, inclusive, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Ebenezer Bittencourt, do Haggai, e ele estava falando exatamente disso, né? Da religiosidade, né? Como a gente acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente faz. Então ele fez uma brincadeira assim, como se os dois cegos da época de Jesus se encontrassem. E um falou pro outro: pô, você sabia que eu era cego? O outro falou: nossa, eu também era cego. E Jesus me curou. Puxa, Jesus me curou também. E como foi que Jesus te curou? Um cego perguntou para o outro. E ele disse assim: eu estava num determinado lugar, eu sabia que Jesus ia passar. Comecei a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele teve misericórdia e me curou. Aí o outro cego disse assim: não, mas como assim? Você gritou e ele te curou? Não, tem alguma coisa errada. Jesus não cuspiu na terra? Não. Ele não fez um barrinho ali, ó? Não. Ele não colocou nos seus olhos assim e depois mandou você lavar no tanque de Siloé? Não. Meu irmão, então você ainda é cego. Então o que acontece, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam daquele jeito, de acordo com a nossa religião, de acordo com aquilo que a gente quer que aconteça. Coloca Deus em determinados lugares para que ele haja daquela forma. E não é assim. Nós temos que estar dia a dia com Deus. O que o nosso texto então está dizendo aqui? Que se sua função é cozinhar, você tem que cozinhar da melhor forma, com amor, com capricho, lembrando que você vai abençoar as pessoas que vão comer. Se você vai ter uma reunião importante no seu trabalho, então você tem que se preocupar em mostrar honestidade, disponibilidade, disposição em ajudar aquelas pessoas que estão naquela reunião. Se você vai passar um tempo com o seu filho, você não tem que ficar gritando, feito um maluco, sem paciência, não. Tem que se preocupar em tratá-lo com amor, com graça, enfim, da forma como o Senhor nos trata. A gente recebe isso de Deus todos os dias. Nós temos também que ter essa mesma deferência, esse mesmo cuidado com o outro. Então, quando a gente faz todas as coisas com amor, a nossa vida de vidinha comum, sem graça, vai se tornar uma vida extraordinária, mega, master, plus, top das galáxias. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor, nós teremos uma vida extraordinária, transformada pela presença constante do nosso Deus. Amém? Então nós temos que nos lembrar isso, dia a dia com Deus. O nosso manancial termina assim, ó: nossa vida ordinária se transforma em uma vida extraordinária quando vivemos na presença do nosso Deus. Bem, agora eu me despeço com o meu abraço diário de ursa, lembrando que
O abraço é o encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas pra gente que sabe que tem que viver todo dia, o dia todo com Deus, o abraço vai dar super certo. Irmãos, quero lembrá-los também do Salmo 73, 26, que é o nosso lema para 2023, que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Quero lembrar você também, irmão, e quando você compartilha este vídeo, você está compartilhando a palavra de Deus. Você está sendo um missionário urbano. Então lembra, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então não tem a ver com o fato de eu estar falando, não é isso não. Eu não tenho intenção de ser youtuber, famosa, não tem nada a ver com isso, irmão. O que eu tô falando para você é que a gente aqui, ó, a gente todos os dias lê a palavra de Deus. E é importante que você compartilhe, tá bom? Bom, agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confie em Jesus.